Jurei amor eterno, todo mundo sabe. Ao Ministério Público, todo mundo sabe. No dia 26 de julho de 1982, todo mundo sabe. Definitivamente, este amor se cristalizou, todo mundo sabe. Bom, minha trajetória no Ministério Público se confunde com a própria história da instituição. Ingressei na primeira turma no ano de 1982, uma turma que poderia ser chamada de pioneiros ou desbravadores, já que a gente era oriundo de fora e Rondônia carregava essa pecha de terra de indígenas. Então a gente veio, na realidade, projetando um sonho que, graças a Deus, deu certo. Então eu tomei posse na tarde de 26 de julho de 1982 no cargo de promotor de justiça, prestando juramento. E naquele mesmo dia eu fizera o meu próprio juramento, como bom nordestino, utilizando de um cordel muito simples, que diz o seguinte: jurei amor eterno ao Ministério Público, todo mundo sabe. No dia 26 de julho de 1982, todo mundo sabe. Definitivamente, esse amor se cristalizou. Todo mundo sabe. A expressão todo mundo sabe está aí como o princípio da publicidade dos atos da administração. Então, nós tomamos posse, né? Tive a felicidade de, durante todos esses anos, de 82 até então, trabalhar em todas as áreas do Ministério Público. Acompanhei o desenvolvimento da instituição, o sofrimento dos pioneiros, as batalhas na Constituinte de 83 para assegurarmos nossas conquistas. Foram dias difíceis, né? E fomos conquistando ao longo do tempo e com muita luta para chegarmos a essa instituição de credibilidade. Então, o nosso trabalho era todo assim de uma visão de consolidar a instituição no local e no estado em que chegamos. Então, Estado Novo, criado pela Lei Complementar 41, e nos dava assim, tivemos um susto logo de início, quando fomos empossados, no primeiro expediente. O Ministério Público de Rondônia era só uma folha de papel, um decreto-lei número 9, se eu não me engano, do mês de julho daquele ano, né? Que dava assim a organização. Agora veja que era um decreto-lei ainda sob o regime militar e a Constituição de 69. Então o governador aqui no estado de Rondônia era uma espécie de imperador, porque o estado estava começando e não havia ainda um judiciário consolidado, uma Assembleia Legislativa. Então, um decreto do governador, o Teixeirão, o famoso Teixeirão, era uma regra que você não podia nem pensar em feri-la, né? Então, era um decreto muito forte, mas era o que nós tínhamos na época, não tínhamos nada. Então, nós começamos, me lembro como hoje, que nós não tínhamos sede, não tínhamos nada, só essa folha de papel, o decreto-lei número 9. E então, comparecemos lá após a posse, para iniciar o expediente, os procuradores, os promotores da capital, e chegamos numa sala do fórum, só tinha uma mesinha de colocar revista, essas revistas, jornais, e nós ficamos olhando para a cara um do outro, não tinha nem uma cadeira para sentar.
e tivemos que buscar os processos. Né? Quem era promotor, buscar os processos em cada vara correspondente, e levar para casa e despachar. Naquele tempo nós não tínhamos também casa. Eu morava de favor, juntamente com alguns desembargadores. Era uma casa de um cidadão chamado Hortêncio Simplício da Silva. E ficamos lá. E despachar às vezes no chão, escrevendo ali à mão. E então fomos consolidando. Fizemos uma sede, tivemos sede na 7 de setembro, e fomos consolidando. Mas o grande embate mesmo foi na Constituinte do novo Estado, né? Constituição de 1983. Então tivemos a eleição Constituinte, a primeira Constituição, e ali nós colocamos nossas conquistas. Conquistas assim, avantajadas, porque não tinha ainda a Constituição de 88 e nós, evidentemente, saímos na frente. Essas conquistas nossas, elas foram tentadas aí fora também, em São Paulo, Rio Grande do Sul, mas foram consolidadas em Rondônia. Então nós trouxemos para Rondônia e o Estado aqui, tivemos um deputado Baluarte, que era do Ministério Público do Distrito Federal, foi eleito deputado, chamado Tomás Corrêa, que foi uma pessoa muito importante na consolidação dessa instituição. Então nossos pleitos ele explicava para os demais deputados, e assim nós fomos conseguindo essas conquistas. Então nós conquistamos a primeira sede, o nosso salário era inferior dos magistrados, nós não tínhamos carro e, de certa forma, a instituição foi ganhando o perfil que hoje nós temos. De sorte que aquela Constituinte serviu de base, de fundamento para a Constituição Federal de 88, que realmente deu um perfil da instituição melhor, né? No campo social, no meio ambiente, nos interesses difusos. Então, realmente, foi assim, um avanço enorme. E nós chegamos até a perder conquistas, porque a escolha do procurador-geral naquela época era do mais votado. E a Constituição Federal criou a lista tríplice. Eu já havia falado isso antes. Eu sempre pensei no Ministério Público diferentemente daquilo que ele era, um órgão sistemático de acusação. Isso nunca calhou bem com o meu pensamento. Eu sempre pensei, não sei, por minha vocação natural de gostar do social, eu sempre tive essa inclinação muito grande no trabalho social. Tanto é que eu criei o primeiro, vamos dizer assim, primeiro livro de registro de atendimento, que depois foi implantado pela doutora Zelite como corregedora. Mas eu já fazia aquilo como promotor, pela minha própria cabeça e a minha maneira de ser. Então eu tive sempre, e o MP, com base nessa nova Constituição, nós tivemos conquistas maravilhosas, né, de todos os sentidos, institucionais, por exemplo. Independência funcional, autonomia das promotorias. Chegou a tal ponto a consolidação dessa instituição na sociedade rondoniense, que quando se criava um município, já se destinava um terreno para o fórum, outro para o Ministério Público. E assim nós fomos construindo essa instituição. Também não podemos deixar de homenagear a figura ímpar do doutor Ibrahimar, que para mim foi ele que deixou o grande legado. Não é de construção, nem de prédio. O que o Ibrahimar deixou para nós foi o legado de como se deve pensar essa instituição. Ele trouxe para nós, iniciantes, como se deveria pensar a instituição. Isso é um legado realmente espetacular, porque nós não sabíamos direito o que seria uma instituição, o que era o Ministério Público. E ele então trouxe todo esse legado de como deveria ser o ser e não o ter. Então ele trouxe esse legado imenso
para uma instituição andar com aquele pensamento de um órgão da sociedade, né? Chegou até, ele tinha tanto apego na época e chegou a chamar o MP de quarto poder, inspirado lá na França, né? E nesse contexto social, já nos meus 35 anos de carreira aqui dentro, né? E 32 de procurador de justiça, atuando no segundo grau, hoje eu estou conduzindo um projeto piloto assim, dentro do Ministério Público, que é o projeto Epilepsia em Debate na Sociedade. Eu inicialmente trouxe essa ideia para o Colégio de Procuradores e senti um apoio, mas eu não acreditava que a coisa ia ser tão bem conduzida, tão bem aceita pela sociedade. Hoje nós estamos assim, a causa piloto que eu tenho, que se destaca na sociedade, no Ministério Público, é sem dúvida alguma a causa da epilepsia. Aí eu já vinha e venho cutucando sempre no Colégio de Procuradores essa história da memória do Ministério Público. Porque nada sem memória existe, nem nós mesmos. Se a gente não escrever aqui nossa história, contar, isso é muito bom eu estar contando essa história aqui, depois fica aí, não, quem foi fulano, tá, ninguém sabe. E tem muitas figuras que são emblemáticas na história do Estado, do município, e que ninguém sabe. Então a mesma coisa é uma instituição. Quer dizer, uma instituição que não se preocupa com a sua memória, ela tende a desaparecer da história, é uma realidade. Então eu sempre fui preocupado com isso. Por que a gente não cria uma equipe assim, de jornalistas? O Vitac ainda deu um toque na gestão dele com o livro da história do Ministério Público, aproveitou muita coisa boa. Eu acho que a gente deveria gravar assim com essas pessoas mais antigas, que foram pioneiras. É interessante registrar a história dessas pessoas para ficar aí para as novas gerações que irão conduzir o Ministério Público. Então são essas preocupações que eu ainda estou aqui na batalha, né? E esse projeto da epilepsia tem sido bom, porque foi um motivo a mais que eu encontrei para estar sobrevivendo aqui dentro da instituição, mas não só por sobreviver, para eu me sentir útil, saber que estou servindo a sociedade como nós prometemos.